E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje mais cedo com o presidente Lula para debater a nova proposta da reoneração da folha de pagamento. É mais uma tentativa do ministro de amarrar ali todas as pontas e encontrar uma alternativa à reoneração que tem tomado as discussões em Brasília. O Emerson Fraga, que está ao vivo na redação do R7 em Brasília, traz agora todas as informações para a gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, a reunião aconteceu mais cedo lá no Palácio do Planalto e o ministro Fernando Haddad busca, junto com o presidente Lula, uma alternativa aí para a MP da reoneração. Isso porque a sinalização dos líderes partidários, líderes de bancada lá do Congresso Nacional, é que a MP pode ser derrubada se colocada em votação do jeito que está. A MP, ela prevê a reoneração da folha de pagamento dos 17 setores que juntos mais empregam na economia brasileira. Haddad, também para tomar a decisão, deve se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, até esta sexta-feira. Ele prometeu, depois de uma reunião que teve com o líder do governo, José Guimarães, que ia apresentar uma solução até esta sexta-feira, até esse fim de semana no máximo, aí a MP da reoneração. Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, disse que poderia devolver a MP aí para a presidência da República, mas esse não é um caminho fácil politicamente. Pacheco prefere tomar outra atitude, negociada aí para evitar um desgaste maior com o governo. Segundo o ministro Fernando Haddad, a medida impacta bastante aí na meta de déficit zero das contas públicas para 2024. O impacto seria de 32 bilhões de reais a mais para o governo, caso a MP da reoneração fosse aprovada. O R7 apurou aí que o governo pode cancelar completamente a MP e mandar outros dois assuntos que estão incluídos nela, além da reoneração, via projeto de lei com urgência. Esses outros dois temas seriam a compensação de créditos decorrentes de decisões judiciais, que está limitada pela MP, e também a revogação de benefícios fiscais concedidos ao setor de eventos. Esses dois assuntos são menos espinhosos. Há expectativa que o Congresso discuta, mas que aprove aí essa medida do governo. Agora, a reoneração realmente é crítica aí, porque envolve 17 setores da economia que mais empregam no país, e os deputados e senadores se posicionaram em grande parte até para derrubar o veto de Lula a essa desoneração da folha de pagamento. Então, a tendência é que a MP ficasse derrubada aí, caso ela seja mantida pelo governo federal. Para o parlamentar que é líder do governo no Senado, Jorge Cajuru, ele é vice-líder, na verdade, essa MP, inclusive, soa como uma afronta aí ao Congresso. Mas mesmo ocupando esse cargo aí na base do governo, Cajuru disse que deve votar contra a MP da reoneração, caso ela vá à votação. A gente fica acompanhando, fica de olho e mais novidades que você deve ter a partir de sexta-feira, com a reunião de Haddad com Lira, você confere lá no r7.com. Renata? Bom, além disso, tem uma reunião importante relacionada ao Ministério da Justiça acontecendo hoje em Brasília, né, Emerson? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária vai discutir as regras do uso das câmeras corporais em policiais e também agentes de segurança privada. O que a gente pode esperar em relação a esse assunto, Emerson? Renata, a promessa do número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, é que até fevereiro seja publicado um documento com as diretrizes para o uso dessas câmeras corporais pelas polícias de todo o Brasil, tanto Polícia Federal, quanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar. A atribuição desse conselho aí que você mencionou é oferecer subsídios à implementação, é um órgão orientativo. Então, a decisão fica mesmo a cargo do ministro, que é Flávio Dino, mas que Ricardo Lewandowski já deve assumir em 1º de fevereiro. Então, a decisão deve ficar a cargo de Lewandowski aí sobre essas orientações a respeito do uso de câmeras corporais para policiais, que é um tema tão polêmico. O R7 apurou que a discussão sobre a normalização das câmaras acopladas aos policiais ocorre em mais de um núcleo ligado ao governo. O próprio secretário executivo atual, Ricardo Capelli, faz uma minuta de diretriz aí para ser usada nessa regulamentação. E aí o ministro que tiver na cadeira no momento em que for publicada essa regulamentação é que vai fazer esses ajustes, esse ajuste fino aí político também para poder publicar.
fechar. Vale dizer que essa diretriz é uma orientação. O Ministério não tem o poder de obrigar as polícias dos estados e do Distrito Federal a acoplar as câmeras no corpo. Ele pode orientar que isso seja feito e como pode ser feito. Essa é a ideia do Conselho. Segundo um dos conselheiros que foi ouvido pelo R7, o conselheiro Alexander Barroso, ele disse ao R7 que é preciso trabalhar ainda muito em cima dessa peça normativa para que ela não tenha um caráter punitivo aí para os policiais. Segundo ele, a discussão ainda está sendo feita no Ministério, ainda não está amadurecida, então a gente deve esperar aí mais algumas semanas de discussão ou meses. Tudo vai depender do ministro Lewandowski, que assume 1º de fevereiro, viu, Renata? Agora, passando para outro assunto, o G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, realizou a primeira reunião de 2024. Você pode trazer para a gente o que foi tratado nesse encontro? Renata, essa reunião inicial que aconteceu em Brasília foi para alinhar as expectativas do Brasil, que assume a presidência do grupo pela primeira vez desde 1999, quando ele foi criado, e as expectativas dos grupos de trabalho do G20, que são vários. Aí, esses encontros devem continuar ocorrendo para discutir, de fato, as políticas públicas que serão implementadas pelo G20. A expectativa de que, depois do Carnaval, os encontros cheguem a 131, inclusive presenciais, em todo o Brasil. Podem ser realizados no Rio, em São Paulo, em Brasília. O destaque é a 19ª cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que está marcada para novembro de 2024, com a presença dos chefes de Estado e de governo dos países membros. É essa cúpula que tem o poder de aprovar as diretrizes do G20, então que tem o poder decisório, que reúne os presidentes, os primeiros ministros, né, dos países membros aí das maiores economias do planeta. A entidade internacional reúne 85% de tudo que é produzido no mundo, né, da riqueza, do PIB produzido no mundo, o Produto Interno Bruto Mundial, e tem 75% do comércio internacional dentro da organização, além de 60% do território do planeta. É a organização aí mais abrangente, multilateral, depois da Organização das Nações Unidas. Renata, é isso. Voltamos com mais informações a qualquer momento e mais notícias você confere lá no r7.com. Tá certo, Emerson. Muito obrigada por todas as informações. Uma boa noite para você.